Shalom, meus caríssimos irmãos. Deus seja louvado. Mais uma vez aqui estamos, graça e paz, e que o Senhor possa abençoar a cada um de vós. Maranata, ora vem, Senhor. Irmãos, eu gostaria de passar um tipo de um estudo aqui para que sirva de uma certa orientação espiritual, e me veio essa alegria muito grande de passar isso hoje. Mas primeiro eu gostaria de pedir, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Esse canal está passando por algumas restrições, não estão sendo entregues os vídeos, principalmente quando eu falo de Jesus Cristo. Então, se você realmente tem prazer que o Evangelho de Cristo seja anunciado, eu gostaria que você cooperasse para que nós possamos também ver mais pessoas ouvindo o Evangelho. Bom, eu já vou entrar no assunto para não demorar muito o vídeo. Eu quero falar uma coisa para que você entenda que Jesus Cristo, o pão do céu, é a solução para a sua e para a nossa vida. Você que pela primeira vez está ouvindo, e até você que já ouviu várias vezes, você vai aprender alguma coisa dentro daquilo que nós vamos aqui passar para você, ok? Preste atenção, irmãos. Jesus Cristo é o pão do céu. Não há nada mais importante, nada, do que entender a verdade, o verdadeiro propósito da sua vinda. Ele não veio apenas para pregar palavras de conforto temporário. Não. Nós não estamos aqui para pregar, que nem o Senhor Jesus Cristo, para pregar palavras de conforto, não. É claro que Ele conforta nossas almas, mas não é apenas para isso. O mais importante é o que nós vamos falar agora, irmãos, certo? Esse conforto temporário é temporário, mas para que nós entendamos a verdadeira satisfação para as nossas almas, quando ele se apresentou como o pão da vida, estava dizendo que ele veio para saciar verdadeiramente a nossa alma, meus amados. Saciar a nossa alma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele não veio aqui apenas para falar as coisas desta vida, ele veio para saciar a nossa alma, não é? E verdadeiramente, toda busca por algo que preenche a nossa alma, né, está em Jesus Cristo, não está em outro lugar. As pessoas podem correr para qualquer lugar, mas aquilo que sacia a alma é só a palavra de Deus, do Evangelho, do nosso amado Salvador Jesus Cristo, conhecido também como Yeshua HaMashiach no hebraico, ok? E essa busca preenche o vazio que está dentro da nossa alma, dentro de nós, né? E as riquezas, essas coisas, sucessos, prazeres desta vida, em vão se não estiver centrado em Cristo. Não é que você não possa ter lazer com a tua família, que você não possa viver uma vida abençoada materialmente, não está dizendo isso. Mas o principal é você crer em Jesus Cristo e ter Ele como alvo acima de todas as coisas. Tudo isso aqui passa, irmão, mas Jesus Cristo não passa. Tem muita gente que vai em denominações só em busca de benção e não lembram nem de agradecer a Deus. Eu vou buscar a palavra. Não, você vai na igreja adorar a Deus. A palavra é uma consequência. Deus não vai deixar você sem ouvir a sua palavra, entendeu? Quando Jesus entra em Jerusalém, aí que eu vou entrar agora num aspecto muito bom para vocês entenderem, as pessoas saúdam. O que eles falam? Eles perguntam, gritando, quem é ele? Ou quem é este? Quem é este? Isso tem uma conexão direta, sabe com o que, irmão? Com o maná, o pão que Deus providenciou aos israelitas, certo? Conforme consta na Escritura Sagrada, no deserto. O maná que caiu do céu para alimentar o povo de Israel apontava, presta bem atenção, para Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu,
Aquele maná servia para sustentar naquele momento. E ainda não podia guardar para outro dia. Mas o Senhor Jesus, não. Ele veio, o Senhor Jesus Cristo veio como o pão do céu, né? Ele veio como o pão do céu para alimentar a nossa alma. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele nos lembra que assim como o maná sustentou o povo de Israel fisicamente lá no deserto, ele veio para sustentar nossa alma com a vida eterna, irmãos. Vocês estão entendendo? E durante a festa dos tabernáculos, foi justamente durante essa festa, ele estava em Jerusalém. Uma das festas mais importantes que os judeus comemoravam, ok? Que se eu estivesse lá, eu comemoraria essa festa. Porque não existe nada que possa impedir isso. Não é idolatria isso não, tá, irmão? É uma festa bonita, é uma festa que é bíblica, isso aí, inclusive. Não é? Tanto é que o Senhor Jesus estava lá. Se fosse errado, ele não estaria lá. Entendeu? Então você presta bem atenção nisso. Durante a festa dos tabernáculos, presta bastante atenção. Durante as festas dos tabernáculos, irmãos, nós entendemos que, além dela ser importante, houve ali um evento muito importante quando o Senhor Jesus estava ali. E eu vou explicar para vocês por quê. E o fundamento do Senhor Jesus Cristo estar ali presente naquele dia. Ok? Perdoa aí, essa câmera está com um pouquinho de defeito, alguma coisa, mas eu peço que os irmãos orem por mim para me melhorar os meus aparelhos. Até eu tenho um microfone aqui que já não serve mais para nada. Mas Deus vai preparar, tá, irmão? Não estou pedindo nada, estou só pedindo oração, hein? Sei que já entra gente aí falando coisas que não tem lógica, tá bom? Então, irmãos, quando essa festa era celebrada, que essa festa era uma festa, irmãos, que as pessoas, as mulheres principalmente, elas, além de participarem da festa, irmãos, né, que essa festa fica durante a festa dos tabernáculos, é uma das festas, além de ser importantes, é uma festa que as mulheres desciam para pegar água no tanque de Siloé. Mas antes de eu chegar lá, eu vou explicar o que aconteceu. O Senhor Jesus viu aquele povo, aquelas mulheres subindo com água do tanque de Siloé, porque isso fazia parte da festa, ok? Da forma de comemorar a festa. E quando ele viu aquilo, irmão, ele, movido pelo Espírito Santo, ele clamou assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, olha o que ele falou, do seu interior fluirão rios da água viva. Isso está em João 7, versículo 3 ao versículo 38, ok, irmãos? Ou melhor, desculpe, 7, João 37 ao 38, corrigindo, 7, João 37 ao 38. Eu tenho muita dificuldade de marcar versículos, então eu costumo marcar os versículos, que às vezes eu falo algum versículo, eu sei o versículo de cor, mas como eu vim de uma denominação que não tinha por hábito fazer isso, eu ainda sinto um pouco de dificuldade, embora estou estudando e vou aperfeiçoando cada dia que passa, mas não sou nenhum master aqui, nenhum master, né? Eu não sou mestre, eu sou apenas uma pessoa que estudo e que procuro me colocar dentro do que está escrito, ok? Na guia do Espírito Santo, é claro. Todavia, irmãos, então aqui no capítulo 7, corrigindo, versículo 37 e 38. E nesse momento ele estava se oferecendo, ele se levantou, quando ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão dentro dele rios de água da vida. João 7, versículo 37. Eu estou repetindo para vocês não dizerem que eu errei e não corrigi, tá? Versículo 38. 37 e 38. Nesse momento ele estava se oferecendo ali como fonte de vida eterna, a água da vida, que só ele pode dar para o homem.
ele usou o contexto da festa para se apresentar diante de todo aquele povo que não foi bem recebido pelos religiosos da época, porque eles estavam ali, estavam no pátio do templo, certo, irmãos? Quando ele declarou isso, ele disse ainda: os vossos pais, né, que comeram mais acima, ele mostra: os pais comeram do maná do deserto, e quem comer desse pão terá vida eterna. E depois ele vem com essa do pão, falando a verdade, mas o sistema religioso não gosta que fale a verdade, porque ele estava corrompido, cheio de tanta coisa, sujeira. O Senhor Jesus sabia tudo aquilo. Irmãos, ele não poderia deixar de repreender aquele sistema. Hoje, quando nós repreendemos um sistema religioso, entram pessoas nos nossos canais que não estudam a Bíblia, que não têm conhecimento e detonam o nosso canal, e detonam a minha pessoa, a ponto de agora eu começar a querer tomar posições que não são agradáveis para mim, em busca de defesas até mesmo jurídicas. Porque afinal, quando a pessoa começa a difamar a gente de uma forma que vai trazer até um prejuízo à nossa imagem, logicamente que nós temos o direito, não é isso, não é pecado. Eu não tenho feito isso, procuro não fazer, espero então que aqueles que entrarem no comentário não cometam esse erro, porque eu os localizo. Se você é de uma igreja ou da outra igreja, quer ser inscrito no meu canal, você acha que eu vou comunicar ao seu pastor ou ao seu ancião que você está aqui? De maneira nenhuma, você vai ser bem recebido. Eu amo você, como amo todos os que estão na sua instituição, porém a gente tem direito de exigir respeito. Afinal, isso, independente da sua crença, da sua doutrina, você tem que ter respeito pelas pessoas. Não é? Você não concorda comigo? Então, quando o Senhor Jesus ali foi tomado com essa autoridade, o povo ficou atônito. E os fariseus, líderes religiosos, tentaram encontrar uma falha nas palavras de Jesus. Mas aonde? Nas palavras de Jesus Cristo. Então eles estavam esperando que ele cometesse algum erro, algum deslize. Olha o que religioso espera. Isso é até hoje, tá, irmãos? Não é diferente, não. Muitas vezes eles esperam que a pessoa cometa um deslize e não tem misericórdia. Mas com o Senhor foi ao contrário. Esperaram, mas não houve deslize algum que pudesse ser usado contra ele. Porém, isso nunca aconteceria, pois ele é o próprio Filho de Deus, não é? O Messias prometido, o Yeshua. Yeshua quer dizer também Jesus, ok? Para que você que não saiba. Como é que encontrar em Yeshua HaMashiach alguma coisa que o pudesse fazer deslizar? Isso daí, irmão, é um pensamento de uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento. Eles se achavam doutores da lei, conheciam a Torá, que é a lei, que é o Pentateuco que nós temos na nossa Bíblia, conheciam os Terrelins, que é os Salmos, mas ainda não tinham conhecimento do Berit Hadashah, que veio bem depois, que é o Novo Testamento, ok? Bom, expulsaram ele. Foi a única forma. Expulsaram ele do pátio do templo. Em um momento tenso, né? E os fariseus e sacerdotes ali começaram a pensar: vamos procurar alguma coisa para nós pegar ele? Vamos procurar? Mas o que nós vamos fazer? Ah, tem uma mulher ali que é adúltera. Pegamos ela, vamos deixar lá ela entrar com alguém para fazer aquilo que não é para fazer? Vão atrás dela. E quando ela tiver, vocês pegam ela no ato e traz aqui. E foi o que eles fizeram, irmão. Pegaram uma mulher adúltera no ato do adultério. Olha só, no ato. Irmãos, é interessante que se fala aqui que ela foi pega no ato, pelo menos é que consta na Escritura. Né? E o que fizeram? Eles disseram para o Senhor Jesus, aproximaram-se dele, que tinha acabado de ser expulso do templo. Tá? E olhando para ele, falaram assim: essa mulher aqui foi pega em adultério. Foi pega em adultério. Está escrito que eles pegaram, a não ser que eles estavam mentindo. Mas eles foram muito astutos. Eu acredito que eles pegaram sim, conforme está na Bíblia. Né? Eu não contesto o que está escrito.
Poderia ter falado assim, se fosse diferente, pegamos essa mulher adúltera aqui. Não, eles falaram, pegamos essa mulher que estava em ato, né? Ela foi pega em adultério, quer dizer, pega em adultério, quer dizer que ela foi pega adulterando. E eles esperavam que ele se pronunciasse de maneira que pudesse sua autoridade ser colocada em dúvida, porque ele pregava misericórdia e também pregava que tinha dar direito, não é? Jamais ele concordaria com isso. Porém, na ótica humana, ele teria que jogar aquela mulher no inferno direto. Olha como é diferente a ótica espiritual de Cristo. Antes dele falar alguma coisa, antes dele falar alguma coisa, antes dele falar alguma coisa que eles queriam que ele falasse para que ele entrasse em contradição, ao contrário, irmão, ele se encurvou na terra, certo, irmãos? E começou a escrever na terra e disse para eles: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Glória ao nome santo do Senhor. Vocês estão entendendo, irmão? A misericórdia de Deus? Quando ele falou isso, irmãos, verdadeiramente houve um espanto entre aqueles homens, porque todos eles tinham pecado. Aí então eles foram se afastando, foram indo embora, sem falar nada. Porque não adianta. O coração deles pesou, a mente deles pesou, porque eles nunca pediram perdão, fizeram pecados terríveis até mesmo no templo, e não pediam perdão para Deus e continuavam ali. Se ali houvesse algum, não, eu fiz isso e eu peço perdão, pedi perdão, ele nem estaria ali para condenar aquela mulher. Mas aquele grupo religioso, né, que se acha extremamente santo, estava ali. Mas dentre deles tinha um monte de gente enrolada que não valia coisa nenhuma. E Deus ainda queria mostrar para eles que eles precisavam da misericórdia de Deus. É o que acontece hoje. Muita gente está no sistema religioso porque obtém um cargo elevado, acha que ele está assim, blindado. Não existe isso, irmão. Não existe isso. O Senhor Jesus vê tudo. O Senhor Jesus é misericórdia. Se você fez alguma coisa e você pediu perdão sincero, do profundo do teu coração, você não blasfemou contra o Espírito Santo, você acredita que ele pode te perdoar? Mas é claro que pode, porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas não caia nessa de confessar para o homem, não, da tua liderança. Porque se você confessa para ele, meu amado, você vai ser condenado eternamente por ele, não vai ter liberdade na tua igreja, ou seja lá onde. Ainda existem denominações que colocam as pessoas em disciplina, não é? Mas tem denominação aí que disciplina nada. Eles ensinam os outros a passar pela rua e não te saudar, te chamar de palavras até obscenas, mas é porque essas pessoas não têm conhecimento bíblico, não estudam a Bíblia e são massas de manobra e facilmente serão encaminhadas para o anticristo. Com certeza, isso eu falo sem medo de errar, ok? Que Deus tenha misericórdia. Bom, ele não condenou, mas ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Certo? Ele deu uma advertência. Então, só fez aquele pecado, cometeu aquele pecado, o pecado dela era sexual, ela cometeu, mas o Senhor disse: vai e não peques mais. Quer dizer, foi perdoada, mas não fica pecando. Agora eu vou pecar todo dia porque Deus vai me perdoar. Se a pessoa faz isso, irmão, ela está jogando a condenação, a salvação dela no lixo, desfazendo do sangue de Cristo. Tem que tomar cuidado, tá bom? Então, irmãos, é importante nós entendermos uma coisa que eu estudei sobre isso e vou passar aqui. Essa mulher, infelizmente, não estou culpando pregadores, mas ironiamente, muitos pregadores, inclusive eu já fiz isso, dizem que essa mulher era Maria Madalena. Isso aqui é só a título de conhecimento. Essa mulher não era Maria Madalena, certo, irmãos? Isso aí é uma tradição associada à mulher adúltera, que é uma tradição que surgiu muito depois e que não há nenhum suporte bíblico para que diga que era Maria Madalena.
Entende, irmão? Não faz, não traz, não tem conexão entre ela e a Maria Madalena. Ah, o Senhor Jesus perdoou Maria Madalena. Perdoou Maria Madalena, perdoou Pedro, perdoou João. Não tinha ninguém que ele não perdoou. Todos eles estavam debaixo do pecado, irmão. Está entendendo? Você vai procurar na Bíblia se era Maria Madalena, a única coisa que você vai achar é a mulher que ele tinha expulsado os 7 demônios, mas que ela era essa mulher aqui, não. Isso aí foi algo que foi traduzido por um padre, salvo erro. Eu não me lembro o nome dele, por isso eu não vou falar aqui. Muito depois desse tempo. E ficou essa tradição aí, que não é verdadeira, e muitos irmãos dentro de denominações evangélicas, como não têm conhecimento bíblico, pregam isso com toda a sua força e diz que é o Espírito Santo que está revelando. O Espírito Santo não cai em contradição. Por isso, nós podemos sim fazer uma análise do que vamos pregar. Eu, por exemplo, eu oro a Deus, quando eu faço culto online, oro a Deus, peço ao Senhor que me traz uma passagem, e quando Ele me traz, muitas das vezes, irmão, existem coisas sobrenaturais que acontecem comigo. Só que não é porque mostrou assim que eu vou pregar de qualquer jeito. Eu vou pegar o texto, vou analisar o texto. Porque nós somos carne, irmão. Então, se acharmos autossuficientes, primeiramente é a luz de Deus, que ela vem primeiro. E depois, em busca de um conhecimento, de uma exegese, de uma hermenêutica. Isso não é pecado nenhum. Certo, irmão? E Deus fala mesmo. Quantas vezes Deus fez obras nas nossas reuniões aqui? Então, irmãos, é bom salientar uma coisa, que se você está passando por alguma necessidade neste momento, se você está passando alguma provação neste momento, se nesse momento uma enfermidade no seu corpo, uma luta espiritual na tua vida, mas se você crê realmente em Jesus Cristo, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água que mata a sede da alma, que nada deste mundo possa abalar a tua fé. Porque se Deus quiser uma palavra dele, ele vira tudo. Ele faz o que é mal que está no teu corpo ir embora e coloca o bem. Que isso sirva de conforto para você, ok? Não desanime na tua jornada, não desanime. Eu estou enferma, vou desanimar. Não desanime. Você não sabe se essa enfermidade ou se o que você está passando agora não seja um motivo de amanhã você glorificar a Deus e servir de exemplo para outros crerem no Evangelho. Nós estamos vivendo uma coisa, eu vou dizer, irmãos. Nós estamos nos últimos tempos. Eu posso dizer um provérbio, não é? Não estou tirando isso das Escrituras, não sei nem se está escrito isso, porém é algo que eu tenho na minha mente e há sim conexão bíblica. Tudo vai acabar do mesmo jeito que começou. O cristianismo começou com milagres, com prodígios, com maravilhas, e nos últimos tempos nós vamos ver isso. Não pregamos isso. O foco da nossa pregação é a salvação, é o Evangelho de Cristo. Mas sabemos que Deus tem poder para todas as coisas. Irmãos, como eu já disse, esse canal está sofrendo muitas retaliações. Eu peço aos irmãos que, por gentileza, espalhem esse vídeo, deixe o seu like. Senão, irmãos, a gente até fica desanimado aqui, não é? Fiz vídeos aí que era para dar 1000 visualizações, deu 200. Eu falei, meu Deus do céu, isso, e daria 1000. Eu tinha vídeos no começo que dava 12.000. É lógico, irmão, que muitos vídeos que eu fiz no início desse canal, eu ainda pertencia à congregação cristã. Eu não tirei esses vídeos. Quando realmente eu entendi o Evangelho, porque quando eu cheguei aqui, eu continuei congregando normalmente, tá? Até testemunhava. Só, presta bem atenção, quando Deus me fez entender o que estava acontecendo através de um telefonema guiado por Deus, eu realmente, minha mente se abriu, comecei a estudar a Bíblia, comecei a buscar conhecimento dentro do Evangelho, meus olhos se abriu e eu então me converti ao verdadeiro Evangelho. Então, embora eu tenha quase
50 anos, né? Não, eu tenho 50 anos na congregação cristã, praticamente. 50 anos eu tinha, né, na congregação cristã. Ora, faz 10 anos apenas que eu entendi o Evangelho de Jesus Cristo. Continuo com o meu ministério, ok? Fui reconsiderado na ICP, ali do Rio de Janeiro. Fui reconsiderado pela Assembleia Cristã da Argentina. Um pastor da Igreja Batista me reconsiderou como pastor. Até nós estávamos, ele estava pretendendo abrir uma igreja aqui. Mas depois de tudo isso, analisando, pesquisando, eu fiquei mais assim centrado na Igreja Invisível, a qual eu estou até hoje. Tive propostas de irmãos da congregação que são maçônicos, que queriam fazer uma igreja para mim, montada, com casa atrás e tudo, aqui em Portugal. Eu não aceitei, me pagava salário, eu não quis. Por isso que eu digo, irmãos, quando eu coloco o Pix aí, não é para mim ganhar dinheiro, não. Eu preciso ir em um lugar. Agora, irmão, faz tempo que eu estou querendo ir na Itália, não consegui, porque eu estou comprando uma passagem para o Brasil. Irmão, a passagem daqui para a Itália não é caro. Porque eu quero ir no Vaticano, eu quero continuar fazendo um trabalho investigativo de um assunto aí, mas até agora tem que aguardar na providência de Deus. Não estou pedindo nada para ninguém, mas estou apenas tomando da água viva e comendo do pão do céu. Deus abençoe a todos. A cooperação que eu peço é que vocês divulguem esse canal e deixem o seu like. Shalom, meus amados irmãos. Perdoe aí a câmera, mas eu acredito que vai ficar bom. Não sei nem se o som vai sair bom, mas se sair, vocês deixam um like aí e falam que ficou bom. Shalom, paz de Deus a todos.